Bom, galera, agora nós vamos continuar então nossa aula falando agora de rentabilidade do ativo. Isso daqui é um índice para saber o seguinte, e esse é muito importante porque especialmente para empresas de capital aberto, mas até para são empresas limitadas, né? Empresas que têm proprietários fixos, né? É, que nos diz o que? A rentabilidade do ativo, ou seja, quanto vale o conjunto de bens e direitos de nossa empresa, quanto a nossa empresa vale no mercado, tá? E aí no caso aqui, ó, que você vai fazer? Você vai pegar o seu lucro líquido, que sai lá no final do DRE, né? O seu lucro líquido e vai dividir pelo ativo total. E esse ativo está onde? Esse ativo total está lá no nosso balanço patrimonial. Então, quando você pega o lucro líquido de um ano da empresa que sai no demonstrativo de resultado de exercício e aí você divide isso por todo o patrimônio da empresa e multiplica por 100, você vai ter uma porcentagem. Obviamente que quanto maior for essa porcentagem, quanto maior vai valer a sua empresa, ok? A mesma coisa a gente vai fazer em relação aos acionistas, ou seja, aqueles que recebem os lucros de empresas que são o que? Sociedade anônimas, empresas que têm capital aberto, que venderam ações, como nós já vimos, né? Ações, venderam um pedaço da sua empresa na bolsa de valores, no mercado de ações. Então você vai pegar o lucro líquido da empresa e vai colocar o quanto você tem de ações, né? Quanto você investiu de ações nisso. E aí você sabe o que? Você sabe quanto daquela empresa é seu. Quanto daquela empresa você corresponde, quanto foi valorizado, né? Qual é o valor daquilo de que que suas ações valem daquela empresa. Se a empresa cresce, o valor, obviamente que esse valor vai crescer. Se a empresa diminui, o seu lucro, obviamente que o seu investimento também vai diminuir, tá? Então isso é para ver o valor das suas ações em relação à empresa. Isso é muito importante, porque é exatamente com esse índice aqui que trabalha o mercado de ações, né? Que a gente já viu na primeira unidade que existe um mercado de ações regulado pelo Estado, pelo governo. E nesse mercado de ações, você sabe esse valor através desse índice, tá? E aí, por último aqui, a gente tem um último índice, que é o giro do ativo. Aqui é o seguinte, nós vamos falar muito sobre isso na próxima unidade que nós vamos estudar, quando a gente falar sobre giro do caixa, movimento do caixa e capital de giro, tá? E aí a gente vai saber o seguinte, quanto mais uma empresa compra, vende, manda produzir, compra, vende, quanto mais ela consegue fazer essa roda, né, de comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, ou produzir, comprar, produzir, vender, comprar de novo, produzir, vender, então compra, vende. Quanto mais rápido ele consegue fazer esse giro, melhor para a empresa. Por quê? Porque cada vez que acontece compra, e depois você produz, depois você vende, compra de novo, cada vez que isso gira, uma parte disso é o que? É lucro. Então, quanto mais uma vez a roda girar, compra, venda, quanto mais a roda girar, significa que você vai ter o que? Você está tendo, cada vez que girar, um pouquinho desse giro é lucro, então você está tendo um pouquinho de lucro. Então, quanto mais girar, mais lucro você vai ter. Então isso aqui é para verificar exatamente como é que está o que, como é que está em relação à sua receita líquida, receita, gente, DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Olha lá, em relação à sua receita líquida, quanto você vendeu e descontou os impostos, o ICMS e as despesas de venda lá, o que sobrou é receita líquida. Quanto essa receita líquida dividida pelo total de ativo da empresa, quanto é que a empresa está então conseguindo girar, tá? Então, quanto mais a empresa for girando, melhor é para a empresa, tá ok? Então, ó, esse índice não é um percentual, mas sim um número absoluto que mostra quanto o ativo da empresa girou em um período. Se a empresa está tendo bom giro, isso significa que ela está tendo um bom volume de vendas.
Então isso significa o quê? Que a gente está vendendo muito, ok? E aí tem uma pergunta seguinte que às vezes acontece. Poxa, mas eu vendi tanto, eu vendi tanto, eu trabalhei tanto, comprei, vendi, e agora está chegando o final do ano e eu não estou vendo lucro. É por isso que o giro sozinho ele não diz muita coisa. Mas quando você associa com o índice de lucratividade, gente, aí você sabe o seguinte: se você está trabalhando para viver ou você está pagando para trabalhar. Por quê? Porque esse índice vai dizer o seguinte: desse teu giro aqui, ó, que você fez muito, né, desse teu giro, se você realmente teve lucro com isso aqui, com esse teu giro. Então é o seguinte, ele vai pegar de novo o seu agora aqui, o seu lucro líquido, realmente o lucro, né, o lucro o que ficou no final, depois que você pagou tudo, o final do demonstrativo de resultado de exercício, né? Então ele vai pegar o lucro realmente da empresa e vai dividir o quê? Por tudo que a empresa vendeu. Receita total. Tudo que ela vendeu. Se eu vendi, teve um giro altíssimo, certo? Vendi, então eu sei que eu vendi muito. Mas o meu lucro líquido for pequeno, esse número aqui vai dar um númerozinho pequeno, uma porcentagem pequena. Significa o quê? Que eu tenho que enxugar a minha máquina. Olha só, gente. Olha o que isso está me dizendo, a lucratividade, que eu estou trabalhando muito e estou ganhando pouco. Então eu tenho que enxugar a minha empresa. Eu tinha que fazer alguma forma de conseguir, no processo, diminuir despesas. Por quê? Eu estou vendendo muito, eu estou girando muito, eu estou trabalhando muito, mas no final o meu lucro está sendo pouco em relação ao que? Ao que eu trabalho. Por quê? Porque a minha receita, a minha venda está sendo grande. Quem me disse isso? Aqui, ó, o giro do ativo. Está dizendo que o meu giro está sendo grande. Deu um número grande. 3, 4, 5, 7, 10, 20. Deu um número grande. Mas aí, quando eu venho ver o lucro deu um número pequeno. 5, 10, 12, 7. Tem uma coisa errada. Estou trabalhando e não estou ganhando dinheiro. O que está acontecendo? Eu tenho que fazer uma revisão geral em todos os processos de custo da minha empresa, de venda da minha empresa, porque eu tenho que diminuir despesas. Eu estou deixando o dinheiro sair pelo ralo. E aí, com a minha experiência, quero dizer para vocês que isso é muito fácil de acontecer. Fiquem atentos aos empréstimos bancários. Geralmente, quem fica com a nossa lucratividade são aqueles empréstimos bancários que nós tiramos para fomentar, né, para financiar a nossa empresa. Por quê? Porque geralmente esses empréstimos são de lucros altíssimos, de juros, desculpa, altíssimos. O Brasil é o pior país para se tomar dinheiro emprestado. Só para você ter uma ideia, enquanto na Europa você tem juros de 3% ao ano, agora na pandemia, com tudo isso acontecendo, os bancos estão cobrando 44% ao ano. Então o que vai acontecer? Quando sair o meu lucro e eu for pagar esses empréstimos, todo o meu lucro vai para o banco. Eu não trabalhei para mim, eu trabalhei para o banco. Então, às vezes não é a sua produção, às vezes não é os seus fornecedores, às vezes não é o custo dos seus funcionários. É muito comum isso ser o custo do dinheiro que você tomou emprestado. Isso é a cara, infelizmente, do Brasil, que se não for consertada, esse país nunca será um país desenvolvido. Tá, gente? Então, com isso, encerro aqui essa aula, onde eu expliquei, então, sobre o giro, né? O giro, o movimento do caixa, né? O giro da nossa empresa, tá? E expliquei sobre a lucratividade, tá? E isso é muito importante para saber se eu não estou trabalhando muito e ganhando pouco. E aí alguém está levando isso. Eu tenho que ver se é os custos, eu tenho que ver se é os fornecedores, eu tenho que ver se é os custos de matéria-prima, de mão de obra, de venda e especialmente aqui no Brasil, se não são os custos do empréstimo financeiro que eu não tomei no banco que está levando todo o meu lucro. Então eu encerro por aqui
retomaremos na próxima aula, então, o nosso assunto sobre a capacidade de administrar nossas empresas através da leitura, né, dos nossos documentos contábeis. Tá, gente? Boa tarde para todo mundo.